Greatest player in the NFL right now, I definitely have to say, is Aaron Rodgers. I wrote down Aaron Rodgers as my best player. Gotta go with Aaron Rodgers. Aaron Rodgers. Aaron Rodgers. Aaron Rodgers. Aaron Rodgers. Aaron Rodgers. 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 I'm an idiot if I don't say Aaron Rodgers, I guess. Or A-Rod. You gotta show A-Rod some love. Aaron Rodgers. Without a doubt. Aaron Rodgers. A próxima temporada parecia uma extensão daquele Rodgers dos offs. E de certa forma foi mesmo. Mesmo com uma greve durante a off-season que impossibilitou treinos não oficiais, a temporada começou e nem parecia que os offs tinham acabado. A intensidade era a mesma. Rodgers liderou o time a um 13-0 e eles buscavam um recorde de vitórias consecutivas na NFC, contando com a temporada passada. Já eram 19 jogos sem perder. Mas acabou que os Chiefs impediram esse feito na semana 15 e o Green Bay virou o segundo time com mais vitórias consecutivas na história da NFL. A temporada terminou 15-1, apenas o quinto time a chegar a esse recorde, e Rodgers terminou a temporada com seu primeiro MVP. Foram 4.643 jardas, 45 touchdowns e apenas 6 interceptações, e até hoje, a temporada com o maior rating da história da NFL. Parecia tudo certo para mais um título consecutivo, mas no Divisional Round, os Packers encontraram esses caras. Os Giants ganharam de 37-20 de Green Bay, que jogavam em casa, e Rodgers terminou o jogo com a sua pior performance da temporada, com 264 jardas, 2 touchdowns e uma interceptação no seu último passe da partida. Seus recebedores ainda acumularam 6 drops durante o jogo, o primeiro e único time com 15 vitórias a não ganhar nenhum jogo de playoffs. A derrota era dolorida, mas o torcedor de Green Bay tinha em suas mãos um dos melhores talentos da liga na posição de quarterback e um time sólido. Havia razões para acreditar que um próximo título viria nos próximos anos. Mas não foi bem assim. San Francisco 49ers select Alex Smith. I made it clear that my intention was to play, and my intention was to play for the New York Jets. Essa é a terceira parte de uma série da carreira de Aaron Rodgers. Se você não viu os outros dois, clica no card, corre lá, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação para saber todos os vídeos que a gente está postando aqui. 2012 não começou da maneira que se esperava. Uma derrota para os 49ers, uma derrota para os Seahawks em um jogo que ficaria conhecido como Fail Mary, somada a uma derrota para os Colts, que veio com derretimento do time após vir para o vestiário 21-3, davam indicativos que os Packers já não eram mais tão dominantes assim. Mas Aaron Rodgers teve uma série de jogos fantásticos na temporada e acabou liderando o Packers a mais um título de divisão. Pelo segundo ano consecutivo, ele liderou a liga em rating e foi o segundo com mais passes para touchdown. Um recorde 11-5 levou o time aos playoffs como terceira seed. Uma vitória contra Minnesota no wild card os levaria novamente ao Divisional Round, onde eles veriam a temporada acabar, dessa vez contra o 49ers. And the kneel down to end it. 49ers moving on, another NFC Championship game. And Mike McCarthy, the tremendous head coach of the Green Bay Packers, his team comes up short. Um ano antes de acabar, os Packers renovaram seu contrato, o transformando no jogador mais bem pago da história da NFL na época. E novamente, após assinar o contrato, ele começou a demonstrar que valia cada centavo. Na temporada de 2013, Rodgers caminhava para ser o MVP, mesmo perdendo Randall Cobb, James Jones e Jermichael Finley, o seu tight end. Ele continuava a produzir em alto nível. Só que na semana 9 contra os Bears, ele sofreu um sec onde ele fraturou a clavícula. Sem ele, os Packers acumularam 5 derrotas, 1 empate e apenas 2 vitórias. Ele voltou na última semana para jogar novamente contra os Bears. Daí ele fez o que ele sabia fazer de melhor. Rodgers gets out, floats it, Cobb, touchdown, Randall Cobb. Mas no wild card, a história acabou se repetindo.
Contra os 49ers, os Packers perderam de 23-20. Foi a 4ª derrota consecutiva nos playoffs. O próximo ano começaria muito parecido com os outros, com uma vitória e 2 derrotas. Com os recentes fracassos nos playoffs, a mídia começou a se preocupar e Rodgers deu a seguinte declaração: 5 letters here, just for everybody out there in Packerland and yourself today. RELAX. Relax. We're gonna be okay. Essa entrevista se tornou icônica, muito pelos resultados que vieram a seguir. Foram 11 vitórias nos próximos 13 jogos e com uma sequência incrível, Rodgers seria mais uma vez o MVP da liga. Os Packers ficaram em 2º lugar na NFC naquele ano, o que lhes garantia um bye, indo direto para o Divisional Round. Lá eles iriam enfrentar os Dallas Cowboys. Os Packers venceram a partida por 26-21 em um grande jogo, mas que ficou marcado por um lance que seria, inclusive, objeto de discussão para mudança na regra de recepção. It has been determined that the receiver did not maintain possession of the football. Finalmente, os Packers voltavam ao NFC Championship e eles enfrentariam o atual campeão Seattle Seahawks, da Legion of Boom. O jogo parecia bem encaminhado para Green Bay, com 19-7 faltando 5 minutos para o fim. Mas o ataque de Seattle respondeu e com uma incrível gafe do Special Teams no onside kick, os Hawks viraram o jogo para 22-19. Foi aí que, com 44 segundos faltando, Rodgers ainda conseguiu levar o time para a marca de field goal para conseguir os 3 pontos e levar para a prorrogação. Rodgers out to his right. Plenty of room in front of him. And he gimps his good snap. Good hold. Crosby is good. Mas o QB não teve nenhuma outra chance depois disso. Depois de ganhar na moeda, Seattle marcou o touchdown e os Packers, mais uma vez, estavam eliminados dos playoffs. A derrota começou a pressionar Green Bay, justamente pelo time chegar aos playoffs, com boas campanhas na temporada regular, um dos melhores quarterbacks da liga, sendo MVP 2 vezes, e perder dos mais diferentes jeitos possíveis. You blew it. Your team's not the same this year. One of your best players is gone. You might not ever get that opportunity again. O head coach Mike McCarthy estava, sim, ameaçado no seu cargo. E para tentar algo diferente, eles colocaram Tom Clements, coordenador ofensivo, para chamar jogadas. A opinião de Rodgers sobre isso? Bom, o fato é que Rodgers sempre teve o pé atrás com Mike McCarthy. E para falar disso, precisamos voltar um pouco no tempo. E a gente vai voltar lá para 2005 no draft. Eu já contei essa história aqui no primeiro vídeo, então se você ainda não viu, só clicar no card e lá ver. Os 49ers escolheram Alex Smith em vez de Aaron Rodgers. E sabe quem era o coordenador ofensivo da equipe na época? Ele mesmo, Mike McCarthy. Rodgers nunca esqueceu isso e sempre teve o pé atrás com o head coach. O cara que acabou por ser seu técnico, acabou também passando você quando teve a chance de te escolher. Aaron ficou chateado por Mike ter passado ele e por ele dizer que Alex Smith era um quarterback melhor. Foi o que disse Ryan Grant, running back do time até 2012, em depoimento. E ele não foi o único. Outras fontes deram entrevista que até mesmo na temporada do título, Rodgers afinetava McCarthy, dizendo que ele tinha um baixo futebol IQ e que chamava jogadas e formações erradas. Passado o período da lua de mel, os egos começaram a crescer dentro do time. Ano após ano indo aos offs, não parece um resultado ruim, mas acompanhando a série até aqui, dá pra entender por que ficar próximo do título já não bastava mais. Perder sempre tão perto começou a aflorar o ressentimento do quarterback pelo seu técnico, e sinais do que já acontecia dentro dos vestiários começaram a aparecer dentro de campo. Como em 2013 em Cincinnati, onde ambos foram vistos discutindo na sideline. E mais tarde na temporada, houve também um conflito sobre seu período machucado. Rodgers acreditava que poderia jogar após ter sua clavícula quebrada e acabou discutindo com Mike McCarthy algumas vezes no período. Na off-season de 2014, a não renovação do wide receiver James Jones também irritou o quarterback. A falta de arma seria problema durante toda a sua carreira. Voltando para 2015,
no derretimento do NFC Championship, Rodgers chegou a reclamar da falta de agressividade no play calling do jogo. De fato, os Packers chutaram 2 field goals dentro da linha de 5 jardas do oponente e no fim do jogo apenas correram 3 vezes com a bola para gastar relógio, tirando a bola da mão de seu melhor jogador. Mais tarde naquele ano, em uma entrevista, Aaron disse que queria ser treinado. Embora nunca ficasse claro, muitos viram isso como uma alfinetada ao head coach, já que ficou implícito que ele estava querendo alguém de mesmo intelecto que desafiasse ele mentalmente e que ele pudesse aprender. A temporada chegou e esse ano foi um ano de padrões mais baixos que os últimos para Aaron Rodgers. Green Bay claramente teve mais problemas do que estavam acostumados para vencer jogos. Os números de Rodgers ainda foram muito bons, e um dos momentos mais icônicos dessa temporada e da carreira de Rodgers aconteceu em Detroit, The Miracle in Motown. Untimed play. Packers are trailing 23-21. Obviously, this is an all or nothing. Aaron Rodgers alone in the shotgun. 3 receivers left, 2 to the right. Snap to Rodgers. Scrambles to his left, under pressure, rolling right, escapes. Right side looking. Rainbows high and deep into the end zone, and it is caught. Ball caught for a touchdown. A leaping touchdown catch is made, and the Packers have won. Unbelievable. The Packers have won on an extra play. Richard Rodgers having the game of his life. Os Packers ficaram com o recorde 10-6 e foram aos playoffs, mas apenas com a 5ª seed. E após vencer o na época Redskins, eles enfrentaram o Arizona Cardinals. Como experiência própria, esse foi um dos jogos mais emocionantes que eu lembro de ter visto como fã de NFL. Se você não viu, procura para assistir que vale a pena. Rodgers acertou mais um Hail Mary para mandar o jogo para prorrogação, mas, mais uma vez, uma big play, dessa vez de Larry Fitzgerald, fez com que os Packers perdessem o jogo. 26-21, mais uma eliminação na conta. He is off and running. Is he running all the way to the NFC Championship game? No! 2016 foi uma temporada tão difícil quanto a anterior. Rodgers novamente apresentava uma performance abaixo da esperada, pouco pior do que o começo de 2015. E após a derrota na semana 11 contra o Washington, que completaria uma série de 4 derrotas seguidas, deixando o recorde da temporada 4-6, a performance de Rodgers começou a ser questionada. E não só isso, a relação entre ele e McCarthy já era publicamente vista como algo problemático, e a mídia sugeriu que apenas um milagre salvaria o trabalho do head coach e a temporada dos Packers. We can run the table. I really do. I think the offense is starting to click a little bit more. We just got to put together a game where we're consistent from the first snap to the last. A partir daí, veio uma sequência de 6 vitórias seguidas. Uma sequência em que o quarterback lançou para 15 touchdowns, correu para mais um, não lançou nenhuma interceptação e teve um rating de mais de 110. Green Bay ganhou mais uma vez a NFC North e, pelo menos por um tempo, o clima na equipe havia esfriado novamente. No wildcard, os Packers passaram facilmente pelos Giants e reencontrariam os Cowboys no Divisional Round. Mais uma vez um jogo disputado, Aaron havia lançado já para 4 touchdowns e faltando 18 segundos com a bola na linha de 32 jardas da defesa, o QB lançou um passe para o tight end Jared Cook, que agarrou a bola com a ponta dos pés na sideline, faltando apenas 3 segundos para chutar o field goal e colocar o time no final da conferência. Essa jogada ganha uma importância maior nessa história toda, quando você sabe que quem desenhou a jogada e chamou ela foi o próprio quarterback. Quando juntamos as peças, dá para entender que McCarthy foi se tornando cada vez mais dispensável na cabeça de Rodgers, a ponto que ele provavelmente viu o treinador como algo que o impedia de alcançar algo maior. Com a vitória, os Packers foram até Georgia enfrentar os Falcons, comandados pelo MVP da temporada, Matt Ryan. E infelizmente, tanto para a torcida quanto para os fãs de NFL que esperavam um bom jogo, Atlanta amassou Green Bay. Mesmo eu escrevendo o roteiro, acho toda essa trajetória angustiante e eu nem imagino o ponto que o torcedor de Green Bay chegou na época.
Temporada seguinte, Rodgers se machucou antes da metade da temporada. Um tackle do linebacker Anthony Barr fez com que o Rodgers quebrasse a clavícula, o que fez com que ele perdesse praticamente toda a temporada. Foram necessários colocar 13 pinos na região, e ainda assim, ele foi liberado para jogar os últimos jogos da temporada. Mas em campo, ele claramente não estava 100%, e o time foi precocemente eliminado dos playoffs, o que o fez nem ver mais o campo novamente. E finalmente, em 2008, algumas mudanças foram feitas. Em janeiro, eles demitiram Ted Thompson, GM no comando durante todo o tempo que Rodgers atuou pela equipe e que teve muito da culpa do não sucesso dos últimos anos, muito pela passividade e não querer buscar reforços de peso. O time trouxe para o lugar dele Brian Gutekunst, que já estava no time há algum tempo. Ele que vai ser um dos personagens principais do próximo vídeo. Inclusive, já aproveita aí, se inscreve no canal. Eu tô lançando esse vídeo com o próximo praticamente pronto. Então, se esse vídeo tiver 100 likes até quinta-feira, eu já lanço a parte 4 finalizando a série. E o movimento do GM que vai chamar a atenção logo de cara foi a dispensa do wide receiver Jordy Nelson. Ele claramente havia demonstrado sinais de queda de performance, mas a gente sabe que o Rodgers tem um apego muito grande a seus recebedores. A gente vê isso até hoje, por exemplo, com o Randall Cobb. Isso, combinado com a dispensa de Alex Van Pelt, treinador de quarterbacks do qual ele gostava muito, fizeram com que o QB ficasse insatisfeito com os movimentos ocorrendo dentro da franquia. E ele pediu para que ele fosse mais envolvido na montagem do staff como um todo. No final, isso acabou levando a uma renovação de contrato em agosto, onde o jogador recebeu 134 milhões, com 57,5 desses garantido. E embora a temporada tenha começado com um dos momentos mais épicos do jogador, um comeback contra os Bears onde ele machucou o joelho, saiu de campo, voltou com o time perdendo por 20 pontos e virou no final do quarto período, a temporada foi bem decepcionante. A relação quarterback-head coach chegou ao limite. Rodgers comandava completamente o ataque, ele tinha vantagem sobre toda a situação e mudava as chamadas na linha de scrimmage. Tinha zero confiança em seus wide receivers jovens e Davante Adams foi alvo 169 vezes. McCarthy havia perdido o controle por completo, tanto que em novembro veio a tão esperada demissão dele. Os Packers terminaram a temporada com um recorde negativo de novo, e embora ainda mantivesse bons números, cada vez mais a regressão do quarterback parecia real. Green Bay precisava de um head coach que resgatasse o brilho do ataque. Mas esse é um assunto que vai ficar para a próxima parte do vídeo. Obrigado a vocês que ficaram até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o like, comentar, compartilhar para os amigos para que a parte 4 saia o quanto antes. Valeu e tchau. Esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor indique para os seus amigos. Até a próxima!